Buenas então, gurizada. Retirado os bicos do carro do nosso amigo Lucinei, eu percebi também uma perca muito grande de pressão de combustível, tá? Depois a gente vai medir a bomba lá no carro dele. Mas o que acontece aqui? Os dois biquinhos que a gente colocou novos, né? E os outros três que já eram do carro que estavam ok, tá? Vamos colocar então dois novos e esses dois aqui. E esse último a gente troca lá na hora. Bom, gurizada, um testezinho básico, aquele aqui, né, de leque. Nenhum dos bicos apresenta problema. Nós vamos ao final do teste de equalização mostrar para vocês. Então, pessoal, para quem lembra do último vídeo, né, que a gente mexeu com esses bicos, era 37 ml que a tabela mandava. Aqui tá dando assim, ó, 1 ml, digamos assim, a mais, tá? Esse aqui tá dando um pouquinho a mais, mas digamos assim, não seria nada que causaria uma falha, né? Ou coisa assim. Esse 1 mlzinho, aí sim a injeção do carro consegue dar uma compensada e consegue fazer com que tudo trabalhe em harmonia, mas não temos problemas nesses 4 bicos aqui. Vamos testar o quinto lá. Olha só, pessoal, que a gente encontrou ao retirar o quinto bico aí do lugar. É um pedaço de alguma coisa. Pode ser, aparentemente é dessa peça aqui, ó, um pedaço dessa peça aqui. Dificilmente foi agora na gente tirar a peça de lá, tá? Provavelmente já estava aqui. Por isso que é bacana a gente inspecionar a flauta, né, também. Vamos retirar isso aqui, conferir o último bico por desencargo de consciência, mas acho que o problema todo tá aqui. Bom, gurizada, então nada justifica, né? Olha aí. 36, 37, tá? Então o que que a gente vai tentar dar uma observada, né? Aqui na flauta, tá? Agora, o que que a gente fez? A gente limpou bem, né? Vai passar um ar aqui e ver se tem alguma coisa obstruindo. E reinstalar lá no carro, ver como é que tá a pressão dessa bomba de combustível, né? Na manutenção passada a gente pode acompanhar no vídeo aí que a pressão tava 10, né? 0. Vamos ver lá. E aí, gurizada, o que vocês achavam que era no Maré do Lucineio a falha, hein? Já tá resolvido. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente fez alguns testes aqui, com base na nossa experiência. A gente já tava quase tirando aqui as velas de novo para medir compressão, desconfiado de cabeçote. Mas, porém, todavia, o que que acontece? A gente mediu resistência de vela, mediu as bobinas, tava tudo 0. Conferiu bicos, conferiu bomba de combustível, tá tudo 0. Então a gente disse, não é vela, não é bobina, não é nada, né? Porém, a nossa experiência ainda nos dizia que tinha algum detalhe relacionado à ignição do carro. Mas a gente nem sempre sabe tudo. Então pegou o carro e levou num parceiro de oficina que tem osciloscópio. E aí ele disse, ó, te vira aí. Aí eu peguei a ponta de prova do osciloscópio e a gente tinha uma divergência na onda ali da bobina do cilindro 1. Então lá foi feito. Conseguimos uma bobina de outro maré aí, colocamos no lugar e olha só. 0 km. A falha sumiu. Ó a marcha lentinha aí, ó. Não oscila mais, tudo certinho. O carro é olha, uma patada para andar. Pensem num carro que anda bem. Boa. Isso solucionado, a gente sabe agora que o Lucinei tem que ou adquirir uma bobina usada, mas a gente prefere que ele coloque nova, né? Ou uma bobina nova para essa joinha aqui. A gente infelizmente não tem nenhum para fornecer para ele, então pelo menos a gente conseguiu diagnosticar aí o problema, né? Depois a gente vai devolver essa bobina logo que o Lucinei nos confirmar se ele vai conseguir uma nova ou enfim. Ficou 0, ó pessoal. Sem folga, sem nada. Vamos agora para os detalhes elétricos. Buenas, gurizada. Então aqui no nosso Maré 2.4 Lucinei a gente vai prosseguindo com os upgrades da elétrica dele aqui, tá? A gente retirou aqui o painel,
retirou essa moldura, né? Precisa retirar essa tampa dos fusíveis, retirou a moldura e o painel, tá? A elétrica nessa parte do carro aqui é bem íntegra, tá? Se vocês analisarem, é um carro que muito pouco foi mexido aqui. A gente vai abrir o isolamento aqui para aterrar, ou digamos assim, para reforçar o aterramento nesses dois fios aqui, ó. Nesse preto aqui, ó, que fica do lado desse amarelo, e neste outro fio preto aqui, ó. Os dois são aterramento, tá, gurizada? Eles são preto, preto mesmo, não é preto com isso, preto com aquilo. A gente vai puxar, vai reforçar aqui assim e vai aterrar aqui, ó. Tá? O maré ele já tem, digamos assim, predisposto aqui uma rosca, né? Não sei dizer porquê, não sei se é algo que tem em outros modelos lá fora e aqui não se viu a necessidade, mas a gente sabe que depois com o tempo o carro apresenta esse tipo de detalhe, né? O maré que não marcou errado a temperatura vai marcar, né? Não tem o meu nunca marcou, é porque um dia vai marcar errado, tá? A gente vai abrir ali, fazer o reforço ali e já mostro pra vocês, tá, gurizada? Um acabamentinho bacana com termo retrátil, terminalzinho estanhado, tudo certinho. Fio um pouco mais grosso, um fiozinho de 10 milímetros, aterrando aqueles dois fios pretos do chicote original, num ponto bacana, com um parafusinho original, semelhante àquele que vai ali embaixo, ó. Ficou joinha! Buenas, gurizada. Então aqui no nosso maré do Lucinei, o que a gente fez? A gente conseguiu uma bobina nova para ele, tá? Dá uma olhada aqui. Made in Eslovênia, né? Bosch, esse é o código. E aí seguiu as outras 4 originais ainda do carro, tá? No mundo perfeito da Disney, o ideal seria trocar as 5 bobinas, né? Porque digamos assim, ó, esse carro agora ele usa velas G-Power. Tanto vela G-Power quanto vela Iridium, ela exige um pouquinho mais da bobina. A gente não consegue saber quanto tempo de vida essa bobina tem, ou essa, e assim por diante. Mas vamos supor que ela esteja funcionando 70%, essa 60%, essa 80% e essa 90%. A gente não consegue saber, né, qual é a fronteira de vida útil dessa bobina. O supressor da bobina que deu problema aqui estava 0, perfeito, e a vela era 0, perfeitinha. Então por que a bobina queimou? Porque chegou no final de vida útil dela, né? Ou então porque rodou muito tempo com velas já com desgaste ou coisa assim. Mas esse carro não tem quilometragem que justifique isso, tá, pessoal? Só verificando um apertinho aqui e boa. Trocamos o óleo também, filtrinho. Lembrando sempre, né, de botar um filtrinho que tenha a válvula de retenção de óleo lá dentro, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar aquela molinha que tem, né? Para que o filtro não fique seco. No maré o filtro vai nessa posição. Se fosse um carro que o filtro fosse em pé assim, o filtro até poderia ficar, não poderia não ter essa válvula de retenção. Tá, gurizada? Outro detalhe. Bujãozinho com o trocado, filtrinho novo. Óleozinho aplicado aqui é o 1040, 0, tá? Carrinho tá perfeito. A gente não é o melhor e não é o nosso forte também a elétrica automotiva, tá, pessoal? Mas a gente faz aquilo que é possível. Então a gente mediu algumas resistências relacionadas a relés, principalmente de ventoinha, e trocou um relé da ventoinha da velocidade baixa e constatou, né, resistência num cabo igual esse aqui que tinha aqui na bateria, né? E resistência alta também nesses terminais aqui, ó, desse modelo, tá? A gente usa com bastante frequência esses terminais pelo custo, né? Esses dois aqui saem R$20. A gente conseguiu na Fiat os dois terminais originais, né? E tanto esse com engate rápido e esse aqui, né? Os dois saem na casa aí de R$100, mais esse fio aqui, que saiu na fronteira aí, vamos dizer assim, de... acredito eu, não me lembro, agora tem que olhar na nota ali. Mas se eu não me engano, foi 1 metro dele e foi R$42 o metro, algo desse sentido.
A gente fez o acabamento da melhor forma possível com termorretrátil, tá? Aterrou aqui na carroceria do carro, no câmbio, fez diretamente o aterramento no painel. Esse é o aterramento de caixa de fusível, esse é o aterramento aqui do... Aterramento, desculpem, esse é o positivo que vai para a caixa de fusível, esse é o positivo que vai aqui para o cofre, e esse positivo que vai para o motor de arranque. E do motor de arranque sai 2 vias agora, né? Mais ou menos dessa bitola aqui, né? Que vão até o alternador. O carro carrega 13.5, 13.7 pelo scanner. Com o multímetro aqui ele dá 14. Liga a todos os consumidores 13.7. E daí no scanner a central recebe 13.2, 13.4. Boa, tá? Essa parte a princípio tá resolvida. Então, agora o que a gente vai fazer? Como a gente precisou, né, passar o fio positivo que passava aqui pela frente, que outra intervenção a gente tinha colocado ele aqui pela frente, né? Ele vinha aqui assim. Agora a gente passou lá pelo lugar original. A gente prendeu ele com cintas plásticas, né? Agora a gente precisa cortar aquilo que sobrou. A gente estanhou tudo certinho conforme tem que ser, né? Então agora a gente vai cortar tudo que precisa cortar, botar de volta a proteção do cárter, tá? E dar uma volta com o carro, ver se ele vai manifestar algum tipo de intempério, coisa assim. Vai tentar com o ar ligado, consumidores aí parar no sol, simulando uma sinaleira, né? Que é a reclamação do Lucinei, que a temperatura dá uma subidinha, e vai monitorar tudo isso através do scanner, tá? E boa, tá, gurizada? Em princípio tá 100%. Óleozinho trocado. Deixa eu mostrar pra vocês o funcionamento dessa joia aqui, tá? A bobina velha tá aqui. Aqui é a nossa tinta industrial, né? Pra marcar ali onde a gente mexeu. A bobina é uma bobina Bosch. Este aqui é o código, tá? Não é uma bobina barata, tá? Saiu R$ 355. Bom, com os impostos e tudo mais, 380, tá? Ele está com uma bateria que não é dele, ali é uma Pioneiro 70 amperes, que é do meu carro, para fazer um teste, tá? A bateria do carro aqui, a Cedelco, que ele tem uma de 60 amperes, tu vai dar na partida quando o carro tem a corrente, o pico, né, de tensão, ela cai para 8 volts. E a gente tem por base condenar baterias, né, que cai para 10. Essa aqui cai para 10.70. Então, o grande vilão talvez de tudo isso aí seja bateria e era aqueles terminais, né? Para vocês terem ideia, tinha a hora que a gente encostava as pontas de prova naqueles terminais de bateria e que o multímetro não mostrava continuidade, para vocês terem noção, né? Bom, com essa bateria aqui, o alternador às vezes marca pelo scanner 14 volts, coisa que não acontecia nunca com a outra, né? Então vamos lá, vamos dar uma partidinha aqui. O carro pega de boa, bem sereno, tudo tranquilo, sem ruído anormal, tudo 100%. Tá, gurizada? A gente vai fazer esses testes com essa bateria. E daí quando a gente encaminhar o carro para Caxias do Sul lá, depois de fazer os ajustes, né, de suspensão e tudo mais, o Lucinei pode correr atrás de outra bateria, ver se ele vai botar uma de 60 amperes de alta qualidade, ou talvez até mesmo uma de 70 amperes. Buenas, gurizada, então, aqui no nosso Mareão, tá prontinho, tá? Olha só, a gente não é o melhor na elétrica, mas a gente conseguiu fazer isso aí, tá, gurizada? Ficou bem bacana, os 2 terminais novos, todos os terminais com acabamento termorretrátil, tudo apertadinho, tudo bacana, torqueadinho, né? Tudo no lugarzinho. A bateria de 70 amperes realmente fica um pouco apertada ali. Acho que uma de 60 amperes, a Cedelco, por exemplo, vai suprir o carro. A gente fez alguns testes com essa aqui, ó, que é de 70. Aí precisa tirar o MAF ali para botar a bateria, né? Então exige muita intervenção, a gente não recomenda, já passa para o cliente isso aí. Vamos passar aqui enquanto eu converso com vocês. Gurizada, aqui então, óleo e filtro trocado, bobina trocada, diagnóstico da falha feita. Questão de elétrica, tudo resolvido, né? Positivo agora passa lá pelo local original, mais afastado possível de calor, enfim, para que nós não tenhamos nenhum tipo de alteração. Painel lá extremamente bem aterrado, acabamento bem feito lá também, termorretrátil, aquela coisa toda.
Tudo voltou pro lugar aqui certinho, tá? E no mais, tá tudo 100%. O diagnóstico aqui, então, foi feito na parte de... Foi analisado bicos, estavam 10. Tinha só um pedacinho ali, né? Da conexão onde engata lá no tanque, né? Veio parar aqui. A gente tirou, limpou a flauta, inspecionou os O-rings, tudo 100%. Bobinas, daí uma foi constatado problema, ela tá trincadinha, né? Questão de vela, perfeitas. Bateria, a gente diagnosticou que precisa ser trocada a bateria, né? Então o Lucinei vai trocar lá depois. Terminalzinho, fiação, painel, enfim, isso aí agora ficou 0. Bombinha que esguicha água no para-brisa também a gente trocou, agora tá funcionando. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Olha aí, perfeitinho, tá? Sujou tudo aí, mas nós já vamos lavar o carro, higienizar pra levar pro Lucinei. Inspeções maiores não foram feitas, tá? Suspensão. Tinham passado pelo Lucinei, que de repente tinha entortado alguma coisa, né? No buraco que ele tinha pego. A única coisa que deslocou um pouquinho o agregado. Foi afrouxado os parafusos do agregado. Em cima lá do aparelho de geometria, a gente mexeu um pouquinho e ficou 0. Caster, convergência, divergência, cambagem, tá tudo 100%, tá? O que não está muito 100% é os pneus traseiros e os pneus dianteiros. O carro puxa um pouquinho para a direita, se a gente pegar esse pneu e botar lá, o carro puxa para a esquerda, então a gente voltou o pneu para o lugar dele e boa, tá? Suspensão não afetou nada, esse buraco, enfim. E lá atrás a gente teria que substituir os 2 pneus traseiros. Como o Lucinei tem outro jogo de rodas que ele quer colocar no carro, eu comentei com ele para ele nem perder muito tempo, né? Olha aí, não sei se vocês enxergam o pneuzinho. Já em virtude das bandeiras que ele tinha antes, né? Esses pneus gastaram a parte de dentro, né? A cambagem ficava fora. Como vocês sabem, o Maré não tem como fazer cambagem, né? A gente sugere sempre ou inspecionar a bandeja, que marca é, se ela tá ruim ou não, e o amortecedor. Enfim, tá, gurizada? Tudo ok, tudo 110%. Agora é só higienizar para de tarde entregar o carro. Buenas, gurizada, então aqui me sentindo um empresário de sucesso dos anos 2000, né? A bordo do Maré 2.4 do nosso amigo Lucinei. Maré que já tem uma história bacana aí com o Lucinei, conosco, né? No canal aí, se vocês forem lá no primeiro vídeo em que a gente mostra a montagem de motor, né? Esse é um conteúdo bacana que foi produzido com esse carro aqui, tá? Fazem mais ou menos uns 3 anos que esse motor foi feito, né? E várias outras intervenções foram feitas, né? Intervenção na suspensão, na elétrica agora, intervenção em ar-condicionado, revisões, né? O carro ficou top mesmo, tá, gurizada? Dessa vez então, diagnóstico de falha, foi verificado pressão de bomba, pressão vazão, tá tudo ok. Vela, bicos, bobinas, e aí foi trocada uma bobina, ficou show de bola. O motor não tem vazamento, não tem nada, não tem barulho anormal, tá tudo ok. Troca de óleo, filtro, verificação no filtro de ar. Filtro de ar a gente trocou a caixa completa a última vez, né? Caixa completa, filtro de ar, e o filtro veio novo. Então tá tudo sob controle. Nós estamos aqui na metade mais ou menos do caminho, em Farroupilha, tá? Levando de volta essa joia para Caxias do Sul, lá para as mãos do Lucinei. E na parte elétrica aí a gente averigou, fez teste em bateria, né? A bateria dele necessita ser trocada. Fez uma realocação na fiação do positivo ali que tinha de reforço. Reforçou o negativo do painel aqui, efetuando desmontagem do painel e tudo mais, né? Vocês acompanharam. E trocamos os 2 terminais de bateria, tá? No mais, é isso aí. Talvânio, o que se gasta nesse tipo de manutenção? Aqui o mais caro, pessoal, foi o óleo e a bobina, tá? A bobina nova saiu R$380. Mas eu vou explanar para vocês aí o custo total dessa manutenção aqui, tá?
entre peças, mão de obra, geometria e todo o serviço que a gente fez, o custo total aproximado em R$1.250, tá? É um carro que faz manutenções preventivas, né? Essa parte da elétrica era corretiva, mas o restante todo foi a elétrica e a bobina foi corretiva, mas o restante todo foi preventivo. Então é um carro que não quebra, né? Ele pode estar até apresentando um defeito, coisa assim, mas ele dificilmente vai deixar o dono na rua. É um carro que não quebra pelo cuidado que o Lucinei tem, tá? No mais é isso aí, gurizada. Gostou desse tipo de vídeo? Gostou da manutenção? Estamos prontos para te atender em Carlos Barbosa e região da Serra, Farroupilha, Caxias do Sul, Bento, fazendo os mais variados tipos de serviços no seu carro, deixando ele igual a 0 km, tá, gurizada? Poeta de paralelepípedo um pouquinho mais acidentadinha, mas enfim. Uma observação que eu tenho a fazer aí é esse câmbio. Olha, toda vez que eu ando nesse carro aqui, eu penso por que o Vectra não tem esse comportamento no câmbio automático, né? É o mesmo câmbio. Que coisa interessante. Tá, gurizada? Gostou? Deixa um like, compartilha, faça com que os comentários se tornem um fórum, né? Se tu tem dúvida, pergunta, a gente lê todos os comentários. Alguns fogem da nossa visão em virtude do YouTube não notificar, né? Mas a gente tenta ler todos e responde todos na medida do possível, tá, gurizada? Naquilo que está no nosso alcance. Tem algumas coisas que necessitariam um veículo para a gente fazer diagnóstico e tudo mais, aí a gente não consegue ajudar tanto, mas consegue dar um norte aí para quem tá com a dúvida, tá, gurizada? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.